Isso. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Simplifique Ponto, o podcast do empreendedor raiz. Aqui nós não contamos lero-lero, contamos histórias e os bastidores da vida real do pequeno empreendedor. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui a Nilmara Miranda. E, inclusive, Nilmara, eu quero já te agradecer por ter aceitado esse convite e para vir partilhar um pouquinho com a gente da sua jornada, da sua experiência como empreendedora. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. E quero te pedir que conte, né, um pouquinho aí sobre o que você faz e um pouquinho sobre você, para que as pessoas possam te conhecer um pouquinho melhor. Então, né, eu sou psicóloga, né, tenho 14 anos de formada, né, atualmente atendo, né, sou psicóloga clínica e neuropsicóloga. E tem uma trajetória aí dentro da psicologia, né? Desses 14 anos de formada, até ser empreendedora, né? Tem esse processo aí. Ah, que legal. Conta um pouquinho pra gente o que te fez escolher a psicologia? O que me fez escolher a psicologia é o encanto, assim, porque eu gostava muito da educação. Sim. E também da área da saúde, né? Pensei em fazer pedagogia, sim, mas eu vi na psicologia várias possibilidades que sim, eu poderia atuar, né? Tanto na saúde quanto também na educação, né? Tanto que hoje, né, eu cheguei à neuropsicologia, que é uma área também, né, próxima, né, à educação, à medicina, e aí eu achei a psicologia, ela me dá esse leque. E me encanta, né? Eu costumo falar lá com as meninas esses dias. Uma das minhas sócias, né? A Fran. Eu falei assim, Fran, ela falou assim, eu não gosto de trabalhar. Eu falei assim, uai, mas o que você está fazendo? Ela falou assim, eu venho me divertir. Eu falei assim, realmente, né? É um trabalho que a gente se diverte. E é muito prazeroso você ver a evolução do ser humano, você vê que você pode fazer diferença na vida do outro e cada dia mais apaixonada pela profissão e pela escolha. Não foi sempre assim. Sim. Né? Houve um processo até chegar aqui. Inclusive, né, a minha história com a Simplifica foi bem importante para isso. Né? Nos primeiros anos não foi esse brilho no olho. Sim. Né? Mas depois que eu me encontrei como empreendedora, né, como clínica, assim hoje eu posso dizer que eu me divirto com aquilo que eu escolhi. E por que no início não tinha o brilho no olho? Quais eram essas dificuldades? Então começou assim, né? Eu fui fazer psicologia, encantada, assim, um pouco buscando a área clínica da saúde. Só que durante o percurso, né? Você está lá na faculdade, vão surgindo as oportunidades de estágio. E eu estudei na PUC São Gabriel. E a PUC São Gabriel, ela tem uma formação muito voltada para o social. Não que eu não gostasse. Uhum. E eu comecei a minha trajetória profissional bem Sim. no social, né? Os primeiros empregos foram na política de prevenção, a criminalidade. Foi também, né, Bolsa Família, os programas sociais. Então, a minha trajetória durante estágio até 8 anos mais ou menos de formada foi em trabalhos de, né, carteira assinada, serviço público, porque né, era sempre em serviço público. Só que chegou um momento que eu vi assim, essa não era a minha escolha inicial, né? A vida vai te levando por necessidades financeiras, foi me levando a ir por esse caminho Sim. do social. Não que eu não gostasse, foi muito importante, foi de grande aprendizado. Só que chegou um momento que aquilo não brilhava no meu olho. E eu senti uma necessidade de ampliar mais o meu conhecimento. Até que, depois de 8 anos, né, dentro da política de prevenção, porque assim que eu formei, né, formei e tinha aquela história, né, familiar. Você tem que formar e você tem que arrumar emprego. Vai caçar o serviço. Você não arruma um emprego. E é muito marcante que meu pai falava assim, não faça psicologia. Psicologia não dá dinheiro. Eu falei assim, não, eu vou fazer aquilo que eu quero. Sim.
E aí ele falou, não dá emprego, onde você vai trabalhar? E assim, por uma questão também, né? Você precisa provar que aquilo ali dá dinheiro, que você não está fazendo uma escolha, porque foi uma escolha assim, não tão fácil. Eu vim do interior. Sim. E né, lá em Sabinópolis, de onde eu vim, não tinha faculdade de psicologia. Na verdade, não tinha faculdade. Sim. Então, eu vim justamente para eu tentar algo que não tinha lá. Então, com 18 anos, eu vim para Belo Horizonte, a contragosto do meu pai. E ele queria que eu fizesse direito. Sim. Aí ele queria que eu voltasse para a cidade, fez a inscrição. Então, eu tive que fazer fez a inscrição. Quando abriu uma faculdade no interior, ele falou, volta. Já estava um ano aqui. Volta. Agora você vai fazer direito, você vai ganhar uma moto se você vier, fez a minha inscrição. Eu falei, não volto. Não volto. Eu não vou voltar. Eu não vou fazer isso. Não é isso que eu quero. Sim. Então, foi uma luta muito grande e tudo. Então, assim que eu formei, com uma semana de formado, eu já estava empregada. Porque eu não podia ficar... Não podia ser diferente. Não podia ser diferente. Eu não tinha outra escolha. Porque senão, né, como é que eu ia provar para meu pai que a psicologia dava dinheiro? Né, ou que tinha emprego. E, né, a primeira oportunidade que surgiu, né, a oportunidade que brilha os olhos, carteira assinada, plano de saúde, benefícios e tudo, e foi. Só que no meio desse caminho você chega à conclusão, peraí, mas a minha escolha inicial não era essa. E não é. Chega um momento da vida que você vira e fala assim... não é só por necessidade. Oi? É só por dinheiro? É só por dinheiro que eu estou aqui? E você falou uma coisa importante, porque as pessoas ficam assim, é muito comum ouvir, não, eu vou estudar contabilidade porque dá dinheiro. Ou o outro fala, não, contabilidade não dá dinheiro. Direito dá dinheiro. Não, direito não dá dinheiro. Porque as pessoas acham que o que dá dinheiro é a profissão. Sim. Na verdade, não é a profissão. E às vezes sofre uma pressão da família, né? Sim. Não, faz tal coisa porque é uma mina de dinheiro. Só que não é a profissão. Na realidade, tem uma combinação de fatores e a primeira dela é a sua vocação, a sua escolha, que é o que você fez. Isso. E só que para sustentar essa escolha diante das pessoas não é brincadeira. Não é tão simples assim. Principalmente, né? Aí fui nessa trajetória, trabalhando, carteira assinada. Só que chegou um momento, como a política muda de governador, ia mudar a empresa que contratava, eles falavam assim, olha, quem já estava 8 anos, né, 7 anos já de carteira assinada, fora estágio, quem quiser sair, pode sair que a gente vai mandar embora com todos os benefícios. Aí eu vi ali, não, já não dou conta mais, eu perdi a minha oportunidade de realmente investir naquilo que eu quero. Realmente faz sentido para mim. Realmente faz sentido para mim. E aí eu fui nessa busca e eu encontrei, né, a Thelma, que é uma parceira desde a faculdade. Sim. Né, que a gente virei para ela e falei assim, olha, o que você acha da gente investir na área clínica? E não depender... Outra coisa que me incomodava muito, fazer processos seletivos. Que luta você fazer processo seletivo para você conseguir tal vaga e tudo para você. E assim, eu cheguei num momento que eu falei assim, isso aqui não é o que eu quero. E tem oportunidade de crescimento? Tem, mas eu não quero ficar refém, né? Ficar refém da necessidade. E chega uma idade na nossa vida que a gente quer fazer escolhas, né, que façam sentido. Exatamente. Na sua vida. E aí, já depois de 8 anos, e frustrada, porque aí cheguei a um momento e falei assim, será que eu não devia ter feito direito? Será que eu não devia ter escutado papai? Será que eu não devia? Não, será que eu estou no caminho errado? Porque não é isso que eu estou querendo, não. Mas aí eu olhava, eu tinha colegas que tinham feito direito também. Então... E estava no mesmo lugar. Eu falei assim, não é questão da profissão. Não é sobre profissão. Uma coisa que eu escutei muito aqui na Simplifica também, que tudo dá dinheiro. A questão é, né, o dinheiro é consequência. É isso aí. Daquilo que você faz com prazer e tudo. E aí eu fiz essa escolha. Não foi uma escolha fácil, porque, né, saí com um acerto e sem planejamento. Tipo assim, saí. Aí você acha que aquele dinheiro vai dar. Tô rica. Pronto. Vai dar.
E aí foi um ano que eu falei assim, não, esse é meu ano para me dar oportunidade de tentar. Aí fomos eu e a Thelma bater de porta em porta em escola. Sim. E falar assim, nós somos psicólogas, passamos algumas vergonhas, lógico. Claro. A pessoa vira e fala assim, mas isso, assim, assim. Aí você fala assim, nossa, a gente tem que estudar isso. E aí a gente ia, e as pessoas falam, mas vocês têm uma... Que a gente começou a oferecer grupos, né, de trabalho. Vocês têm uma clínica? Não, nós não temos um espaço para atender. Não, mas onde vocês atendem? Não, nós não temos espaço para atender. E muito desafiador, porque eu falava assim, nossa, vou pegar esse dinheiro que tem, a gente vai investir no negócio, mas como é que vai ser isso? Chegou um certo momento, né, que até uma foi para um caminho, eu fui para outro, mas sempre conectadas ali, nessa questão clínica. E aí, a partir dessa decisão, que foi no finalzinho de 2015, início de 2016, que a gente começou, eu estava saindo do trabalho e já planejando como é que vai ser isso. E é esse trabalho bem de porta em porta, de fazer curso e tudo, pois não, a gente quer ir para a clínica. Sim. E aí, né, aí chega um momento que eu falo assim, não, o dinheiro, a reserva está acabando. E aí, não volto para a carteira assinada? Não foi fácil, porque e o tanto de gente começa a te mandar em vaga de emprego. Não, você tem que voltar a trabalhar, carteira assinada. O que você está fazendo em casa? Mara, isso que você está falando é tão sério. Eu lembro que quando eu saí do estágio, decidi que eu ia literalmente trabalhar por conta e investir no meu processo. Eu teve pessoas que começou a me enviar vagas de emprego, de preencher, chegou a preencher um currículo e enviar para mim, olha, eu consegui uma vaga. E as pessoas ficam incomodadas, achando que você tá muito à toa. Você precisa arrumar um emprego numa empresa grande e tal. E aí, eu lembro que na melhor das intenções, né, eu recebi, a pessoa me ligou aqui, tem uma vaga na empresa tal, e eu já encaminhei um pouco das suas informações. Assim, você tem a obrigação de sair formado e empregado. E eu fui nessa onda, né? Você tem que sair formado porque isso é uma cultura. Principalmente para aquelas pessoas que já têm um histórico familiar de só ter trabalhador na família. O pai é trabalhador de carteira assinada, a mãe, o irmão concursado. E aí cria esse rótulo, olha, entra para a escola, forma, consegue seu diploma, arruma um emprego para você aposentar. Sim. E tem uma pressão. Ou tem um concurso público que você vai ter de garantia pro resto da vida, estabilidade. Exatamente. Isso é muito comum, né? Que as pessoas falam assim, cara, mas por que você não faz um concurso público? Não faço um concurso público porque eu não tenho vocação para ser servidor público. E o que você falou da questão do planejamento financeiro, que é muito comum o pequeno empreendedor que hoje está bem sucedido igual você, mas lá atrás sai do emprego com a carteira recheada, mas sem planejamento nenhum. E sem nem saber o que é de fato ter um negócio. É igual você falou, né? Sair batendo de porta em porta, mas não tinha nem sequer um espaço. Não, eu tinha um desejo grande de manter aquilo que realmente eu me propus, que eu saí do interior para fazer, abrir mão do conforto da minha casa, da comida da minha mãe, para estar nisso. Eu tinha um desejo, eu tinha que sustentar esse desejo, mas planejamento muito pouco. E aí a gente foi batendo de porta em porta, não, que isso não faz a gente crescer também, e é o porta em porta que vai gerando isso tudo, mas e conhecendo pessoas, conhecendo rede, mas dar a cara a tapa, porque também quando você não sabe por onde começar, você só vai atrás de um desejo. E aí eu lembro que para sustentar esse desejo, eu falei assim, tudo bem, eu não vou voltar. Não. Aí, quando foi acabando o dinheiro, eu falei, vou tentar de novo o processo seletivo. Não, passei, lógico que eu não ia passar, não era o meu desejo. Exatamente. Estava escrito na minha cara que eu não queria aquilo, não tinha lugar que ia me dar emprego. E aí eu falei assim, não, eu vou investir na primeira oportunidade que eu tiver. Aí eu lembro que eu comecei a fazer um voluntário em uma comunidade terapêutica, que eu estou até hoje, uma comunidade terapêutica lá em Moeda. E na época eu falei assim, vou fazer um voluntário. E na época ela me pagava um valor, eu falei assim, nossa, com esse valor agora eu vou sublocar um local.
Porque aí... Não, agora eu tenho o fixo dessa locação. O resto das contas, quero nem saber. Foi acumulando, aí vem cartão, e vem um monte de coisa. Foi quando eu cheguei aqui, né? Na Simplifique. Mas aí, desse processo, aí você chega assim, nossa, será que vai dar? Será que é isso mesmo? Não é um caminho assim que, nossa, 1000 flores. Não é. Vai ter dias de luta. Neumara, você está falando aí o que eu defendo. O sucesso, ele é mais de tombo e porrada do que de acerto. Do que de acerto, é verdade. É mais de aperto e sufoco do que bonança, filho. Isso, e tentativas. E aí você vai fazendo tentativas. E a decisão também, né? Porque se você não tivesse decidida, você teria sido... seu pai teria te conquistado lá com a motoca, com certeza. Não, te dou uma moto, te dou tudo. Não, você sair do conforto da sua casa, comida pronta, roupa lavada, sem precisar preocupar com nada. Você vai só estudar e tudo, mas não. Não é só isso, né? É muito mais do que isso. Dinheiro vai ser consequência. E foi mesmo, né? E graças a Deus, desde que eu formei até eu decidi romper com a carteira assinada. Sim. E com o concurso público também, porque, né, eu queria estabilidade, então eu comecei a estudar até que eu chego à conclusão de que, gente, eu não nasci para concurso público. Isso aí. É isso aí. E não é fácil você assumir para você mesmo que você não quer aquilo que todo mundo deseja. Neumara, a pressão é tanta que teve uma época, um período curto, que as pessoas me enchiam tanto o saco para estudar, para fazer um concurso, que eu achei que eu tinha que fazer concurso mesmo, sabe? De verdade. Eu fui num cursinho, comprei as apostilas, na época eu ia fazer para perito da Polícia Federal. Os caras, pô, velho, se você estudar, você vai passar e tá garantido pro resto da vida. Aí eu fui no cursinho, fiz a matrícula, fiz tudo. Aí, cara, passou uma semana, eu falei, cara, isso não é para mim, isso não é minha vida. Então, eu sei que lá, se eu estudar, eu vou passar. Porque eu tinha convicção que se eu pegasse para estudar, eu ia passar. Eu falei, cara, isso não é para mim. Aí cheguei no outro dia, decidi, eu falei, cara, eu tenho certeza que isso não é para mim. Liguei pro cursinho, pedi meu dinheiro de volta, porque você tem que pagar umas parcelas e passar o cartão, né? Eu falei, não quero mais. Aí eles me cobraram uma taxa lá da primeira parcela, perdi o dinheiro das apostilas que eu tinha comprado, mas foi uma decisão que eu não arrependi um grão da minha vida. Sim, foram vários cursinhos na minha vida. De virar e falar assim, gente, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo aqui? Muito dinheiro gasto, que você fica... E tempo, que você fica assim... Porque é libertador. Na hora que você vira e fala assim, gente, tudo bem, fulano passou num concurso aí, tá ganhando 10, 20 mil. Ok, mas não é meu, não é pra mim. Não é a vocação da gente. Nossa, que libertação. Peguei todas aquelas apostilas. Joguei Você fez igual eu, joguei tudo fora. Falei, joguei fora e foi uma libertação. E aí você vai diminuindo os excessos. A sensação que eu tenho é que quando você decide em ser empreendedor, que você continua diminuindo. Porque você sai da faculdade muito cheio de excessos. Sim. Muito cheio de possibilidades. E a faculdade não te ensina. Aí você se perde, porque você tem muitos caminhos. E a faculdade não te ensina que caminho. Ela te dá, né? Ontem um paciente perguntou para mim assim, como é que é? Você fez psicologia, a gente estava fazendo uma avaliação, né? Neuro, ele falou assim, como é que é esse negócio? Tem que fazer uma pós? Eu falei assim, tem que fazer uma pós. Ah, então você forma como clínica geral? Especializa. É isso aí. Eu formei, né, como uma clínica geral na psicologia, que me dá a oportunidade de amplas coisas, mas você tem que escolher um caminho. E não é um caminho fácil. E ninguém te prepara lá na faculdade para isso, não. Você sai aqui... Eu lembro que quando eu saí da faculdade, tinha tanta coisa que eu queria fazer tanto curso, porque eu sabia que eu me senti totalmente despreparada para uma realidade. É igual, eu costumo dizer que é assim, você tira a carteira, você faz aula para aprender a tirar a carteira. Depois você aprende a dirigir na rua. E a faculdade eu me senti assim, porque aí eu tinha que aprender a trabalhar com aprovação, aí tinha possibilidade do interiores, tinha possibilidade... Um leque imenso. Aí até você ir entendendo que você precisa, né, escolher um caminho que você vai se especializar, porque senão você, a cada novo projeto que chegar no novo cliente, você tem que se especializar numa coisa. Sim. Aí você é arquiteta, né? Então o arquiteto faz isso. Então eu tinha que estudar igual uma maluca para conseguir atender aquela demanda específica. Aí vem um outro cliente que queria outra coisa, o arquiteto faz isso, né? Então tava lá. Então leva um tempo pra gente entender que precisa
canalizar as coisas, que a gente chama de nichar ali. Porque tudo você quer, né? O olho tá brilhando, você tá fazendo o curso que você quer, tudo você quer. Mas você acha que vamos pra cima. As possibilidades são inúmeras. São inúmeras. Só que chega uma hora que é libertador, que eu tô dizendo pra você, quando você decide assim, não, eu vou estudar isso. Aí você joga todas aquelas apostilas fora. Quando você fala assim, olha, você essa dá aqui que é a minha praia. Que você não, eu não quero estudar isso, eu não quero passar em concurso, eu não quero estudar essa parte da psicologia, eu quero essa parte, porque é isso, te dá uma carteira e que só o tempo e a maturidade te dão para que você faça uma escolha que realmente brilhe seus olhos. E quando você escolhe isso, o grande ganho é que quanto mais você se especializa naquela área, mais fácil é para você solucionar os problemas. Sim. Do ponto de vista financeiro, é muito mais barato você fazer um processo que você já domina do que 10 clientes, beleza, cada um com uma situação diferente. Então, a dificuldade de solução aumenta muito, o custo de se chegar nessa solução alcança, assim, não tem nem comparação quando você é um especialista. Eu falo muito isso, que a minha especialização é pequena e média empresa na contabilidade, né? Aí o cara fala, mas você recebe uma proposta de uma empresa gigante. Eu falo, cara, eu mando meus colegas que são especialistas em empresas gigantes. Sim. Eu sou bom em pequena e média empresa. Você pode me pagar 1 milhão, mas isso não é para mim. Sim, e é libertador. Quando você consegue falar isso assim, sem dor, né? Porque no começo você fica... A necessidade te faz ficar preso. Sim, aí você e a cobrança social. Porque você formou. Ai, mas você tem que saber isso. Não, mas você tá desempregado, porque você não vai estudar para concurso, não. E o tanto de vaga de emprego, de vaga de concurso, e faz isso. E aí, quando você aprende, fala assim... Não, as pessoas também, a partir do momento que você coloca o seu limite, as pessoas começam a te respeitar. É isso. Aí você começa a falar assim, não precisa me mandar a vaga. Porque a mudança vem de dentro para fora. É isso. É de você dizer e pôr para o outro, né? Inclusive até os clientes, ele vem a partir de uma decisão. Eu estava conversando isso hoje com a minha sobrinha sobre a importância da gente se posicionar. Porque às vezes as pessoas não querem respeitar a decisão que você tomou, né? Então ela tem muitas habilidades. Só que ela decidiu que ela vai seguir um caminho. Só que ela está enfrentando dificuldade de algumas pessoas não entenderem que ela não vai seguir aquele outro. Sim. Então, às vezes, a gente passa por isso. Aí eu falei assim, enquanto você não se posicionar, as pessoas não vão começar a entender dessa forma. Você vai precisar dizer alguns nãos. Sim. Vai te doer um pouquinho, porque às vezes você tem a necessidade financeira. Sim. Dói um pouquinho. Não, aí uma parte da minha experiência foi assim, para sustentar o que eu queria, eu falei assim, o que eu vou fazer de bico? Porque eu preciso. Eu vou fazer de bico para sustentar aquilo que eu quero. Aí eu fiz curso de pão de mel. Falei, vou vender pão de mel até eu conseguir esse negócio. Aí, é ótimo estratégia. Só que aí você começa a ser bom no negócio, aí eu lembro que a pessoa, nossa, vamos abrir uma. Eu falei assim, eu não formei para você fazer pão de mel, isso aqui é um bico para sustentar aquilo que eu queria. O seu processo em andamento. Eu falei assim, não, estou num processo aqui, é uma renda extra aqui que eu estou conseguindo para eu sustentar realmente o que eu quero na clínica. Isso. Ok. Aí depois que vai um, vem outro, não. Aí as pessoas viram pra mim, não, você podia fazer um pão de mel? Não faço mais pão de mel, eu já passei dessa. Essa fase ficou pra trás. E é diferente quando, por exemplo, você tem habilidade e tá perdido, porque você tinha certeza do que você queria, você já tinha tomado a decisão, só que precisava de um subsídio. Às vezes o que a gente percebe é o seguinte, a pessoa quer empreender, abre um negócio. Aí, antes do processo evoluir, ela já... Não, isso aqui eu vou tentar esse outro aqui, porque também pode ser um caminho. Aí fica perdido no meio dos dois. Que aí foi muito importante você ter clareza que aquilo ali era só um suporte, uma estratégia para o momento. Um suporte de emergência. De emergência, porque é isso, assim, que eu acho que as pessoas têm que entender assim. Não foi fácil, precisei ter que fazer porque faltou planejamento. Sim. Se eu tivesse também madura, decidida que realmente era aquilo, sem insegurança, sem certeza, falasse assim, não, calma, vamos fazer um planejamento aqui até eu conseguir e talvez, chegar a isso. Se você tivesse pensado dessa forma, talvez você tivesse mudado de ideia. Sim. Porque o planejamento em excesso para o pequeno empreendimento, eu uso um exemplo assim, imagina 2 pessoas que querem construir um restaurante.
é um cara detalhista, vai pegar todas as orientações, que não está errado. Mas a Dona Maria é daquela que já foi lá, comprou o fogão, comprou as panelas e já está fazendo a comida e vendendo na redondeza. Quem tem mais chance de ir para frente? Sim. Percebe? Então, talvez, quando esse cara do planejamento em excesso, e veja bem, não estou falando que o planejamento seja errado, mas esse planejamento minucioso que é pregado sem por aí, ação, sem ação, ele não resolve nada. Às vezes você tem um planejamento bonito, Sim. agora você vai começar a tirar do papel. Você já tem a Dona Maria lá do restaurante que agora já está pensando em comprar o segundo fogão, porque ela já está vendendo, só não mais na rua, já está vendendo. Então, às vezes as pessoas, mas se eu tivesse pensado, e eu falo isso pela minha própria situação quando eu comecei, a minha situação é idêntica à sua. Saí de uma grande companhia, o bolso lotado de dinheiro, falei, cara, agora eu vou abrir uma empresa de contabilidade, um escritório. Na época era escritório de contabilidade. Vou ganhar mais dinheiro ainda. Quebrei no primeiro ano. Sim. A gente acha, nossa, não, mas o dinheiro acabou no segundo ano. Isso. Assim, ainda foi rendendo, né? Foi acabando. E aí eu falei assim, não. Aí eu falei assim, não, eu preciso de um lugar que me dê um fixo. Não precisa ser muito, não. Um fixo que eu consiga pagar uma sublocação. Porque aí, a partir daí, eu vou. E eu tive que ignorar as dívidas. Porque se eu fosse pela necessidade, eu voltava para carteira assinada. Isso aí. Mas eu falei, não tô no tempo mais de necessidade. Eu preciso fazer a escolha real. Isso aí. As dívidas depois eu resolvo. Eu cheguei, né? Quando eu cheguei aqui lotada de dívidas. E aí eu fui fazendo a reeducação. É isso aí. A reeducação financeira. Que hoje me permite ser empreendedora, né? Não preciso desistir daquilo que eu desejo. Isso. E não preciso ficar desesperada, porque a vida de empreendedor é altos e baixos. Do lado do abismo todo dia. Mas, com planejamento, você entender que tem momentos de alta, tem momentos de baixa, e tem momentos que a reserva vai ter que ser investida no seu negócio, que não tem jeito mesmo. Né? Porque hoje a gente está numa fase que a gente pegou, né, aquele investimento e fizemos investimento em algo maior, né? E que a gente agora está pagando custos, e que às vezes não vai dar para ter reserva não, porque agora é pagar custo. Mas o crescimento dói, né? Dói. Dói. Pagar imposto dói. Mas isso aí faz parte do crescimento. E quando você entende isso e sabe que de repente você está passando um aperto, você estava jogando na extrema segurança, tranquilo, receita chegando, reserva, aí de repente você dá um salto e se vê totalmente desprotegida, sem reserva, o custo... E com a fé, porque essa hora você fala assim, Deus existe. E aí você vai rompendo. Essa é a vantagem. Vai rompendo. Que eu escutei uma vez, né, um palestrante falando assim, que ó, a semente existe para todos. A questão é você saber como fazer que ela germine. Sim. Essa semente. Então, assim, falar assim, Deus dá a semente para todos. A questão é como é que você está fazendo essa semente germinar. Tem gente que não vai ter habilidade para fazer germinar mesmo, vai enterrar. E não vai germinar. Então, assim, e aí essa hora, eu falo assim que o empreendedorismo também é uma questão que você não tem fé, aonde você entende assim que a fé... E um detalhe, eu falo muito com as pessoas que é uma fé, mas não é uma fé religiosa somente, é uma fé na sua capacidade, que se você tomar um soco no queixo, você vai balançar a cabeça, mas vai reagir. E eu sempre, quando eu vou conversar com alguém que está desanimado, eu falo, cara, é o seguinte, quando você escolhe, a primeira coisa que você tem que ter é saber se é isso mesmo que você quer. Se é isso mesmo, é só uma questão de você persistir com inteligência, porque é tombo atrás de tombo. Aí eu cito um exemplo, imagine 10 pessoas que vão empreender, todas saem mais ou menos do mesmo lugar, Sim. com a mesma situação. Mas aí, quando na caminhada, quando vem o primeiro soco, 2 já pulam fora. Sim. Aí vai um pouquinho, vem uma tempestade, o cara capota no abismo, aí metade já saíram fora. Quando chega lá na frente, um foi para frente porque ele teve fé na capacidade dele. Os outros foram para o muro das lamentações. Sim. E é isso que acontece muito, que às vezes as pessoas associam fé, então, tá, fé,
religiosa, cada um tem a sua e é legal, mas a fé do empreendedor é a fé do seguinte, cara, eu tomei um capote aqui, vou ter que subir tudo de novo, mas eu vou subir, nem que seja engateando, mas eu vou chegar lá em cima. Sim. E muitas pessoas, às vezes, não têm essa força ou não têm essa percepção que o sucesso vai ser de tombo em tombo. Sim, eu vejo que eu precisei muito dessa força na hora que eu falei assim, não, eu tenho... e uma coisa muito importante, foi uma frase que eu vi uma vaga de emprego, eu estava nesse processo, assim, de... Estava começando a dar certo, mas não me dava o dinheiro que eu precisava pagar minhas contas. Certo. E aí meu marido falou uma frase muito comigo importante, ele falou assim, a questão é o seguinte, você está olhando para uma coisa que vai te dar resultado imediato. Vai te dar resultado imediato essa vaga de emprego aí, mas a longo prazo você vai estar reclamando comigo no meu ouvido daqui a pouco. Sim. Aí, eu falei, é verdade. Isso aí. Aí eu falei assim, imediatamente eu conseguiria uma vaga de emprego de carteira assinada e pagar minhas contas, mas daqui a pouco eu estava infeliz de novo. É isso. E quem aguenta são os de casa mesmo, que eles vão aguentar a gente ali, né? Inclusive, era essa pergunta que eu ia te fazer. Por exemplo, quando você decidiu que ia, né, sair de CLT e tal, e empreender para passar por todos esses desafios, você teve apoio do seu marido? Como que foi esse processo? Foi sempre assim, esse apoio? No começo também ele ficou meio... Assim, no começo, quando eu falei que ia sair, ele falou assim, ué, se é isso mesmo que você quer, eu não aguento mais você reclamar desse trabalho. Seu. Né? Eu achei que uma hora eu falei, não, você está infeliz nesse negócio. Lógico que teve momentos desafiadores, principalmente porque eu sou mãe, né? Sim. Então, assim, chega nesse momento que o dinheiro não está entrando. Que você tem um filho pequeno, na época meu filho estava com 2 anos quando eu saí. Um filho pequeno. E na época ele ficava integral, depois no primeiro ano que eu saí, no segundo ano ele ficava meio período. E aí o desafio de dizer para ele assim aqui, eu não estou desempregada, eu estou fazendo, eu lembro que a gente falava assim, quem vai levar esse menino? Mas você está em casa. Eu falei, mas você leva de carro, você leva com 5 minutos. Eu falei, eu estou em casa, mas pensa aqui, eu estou num processo de empreendimento, daqui a pouco eu não vou ter só o horário que eu tiver, né? Porque aí ele começou a estudar meio horário, eu falei assim, só meio horário não dá para me trabalhar, não, a gente vai ter que se organizar. Aí ele foi e deu aquela... Né, que ele chegou, né, caiu a ficha, ele falou, não, então, né, vamos ali. O apoio sempre existiu, né, dessa questão, mas tem os momentos desafiadores, Com não certeza. só do marido, mas, né, o irmão, o que fala, não, você tem certeza que você está fazendo? É isso mesmo. Você está sem dinheiro, hein? Você está sem dinheiro. Do pedir emprestado, né? Sim, tem a fase tem. que você conta com a família para pedir dinheiro emprestado, para pagar as contas, para poder fazer isso. Mas, quando você... Eu acho que é isso, assim, a sua decisão faz com que as pessoas que estão à sua volta e que, né, querem te ver bem, eles vão te apoiar. Sim. Mas depende de uma decisão sua. Quando você está ali sem saber de léu em léu, nem sem foco, sem saber, dando soco no vento, porque enquanto você não sabe onde você quer chegar, você está dando soco no vento. Mas quando você sabe onde você quer chegar, o mundo conspira a seu favor. Sim. As pessoas à sua volta começam a te respeitar, né? E a questão é, por isso que eu digo, que é muito de dentro para fora, é você se posicionar diante das pessoas, que aí as coisas vão acontecendo. E com base nisso, né, que as pessoas... até aquele olhar de julgamento vai mudando. Sim. Porque passa por esse processo aí das pessoas te olharem, mas você vai trabalhar mais não. Não, tô em casa, mas eu tô cuidando aqui do meu empreendimento e tal. E foi importante você ter essa conversa. Porque às vezes... não só, dentro de casa, que é o primeiro lugar, as pessoas não compreendem muito isso. Não. E você está em casa, todo mundo quer que você vá pagar as contas. Não, você está à toa, você vai resolver isso. Vai resolver. Filho, eu estou trabalhando, né? Estou no investimento aqui. Então, se você não estabelece limite para o outro, ninguém mais vai estabelecer. Então, é a gente mesmo que começa estabelecendo esse limite. Né? Isso aí. E me fala um pouquinho, Numara, sobre essa questão de... que você falou, né? Saiu da CLT, começou com a Thelma. Antes de você chegar, como que foi a sua trajetória? E como que foi o seu primeiro espaço de trabalho? O seu consultório? Como que foi essa primeira experiência de sair, depois bateu de porta em porta? Não, a gente bateu de porta em porta e não tinha consultório. Aí, a minha cunhada tinha
um espaço que era uma casa alugada, que ela tinha uma sala. Aí eu falei assim, deixa eu usar essa sala, montei essa sala. Só que com o tempo, ela fechou essa empresa, né? Eu fiquei sem espaço. Aí foi quando, né, eu conheci a Rosana no núcleo de psicologia. Sim. Que foi uma oportunidade ali que a gente começou se bilocando também, fomos crescendo até um ponto que cada uma teve que seguir um caminho. Sim. E hoje, né, esse espaço, né, continua lá com a Rosana. Sim. E atualmente a gente tem um espaço hoje que agora, né, cada uma tem sua sala e aí chegamos nesse momento. E o que eu digo assim, na vida você sempre vai ter que ter parceiros, né? Sim. Você vai um parceiro, você vai passando por outros parceiros e os ciclos vão né? À medida que a gente vai crescendo, os ciclos vão se fechando. Sim. E aí hoje até chegar aqui, né? Sim. Hoje nesse espaço maior, com mais possibilidades também de atendimento. E qual que é o nome do espaço? Arvorecer, Clínica de Psicologia. Mas olha só, hoje você está colhendo os frutos. Mas como foi essa transição? Quando que a chave financeira começou a mudar depois dessa escolha? Porque você relatou um período de perrê danado e de luta. E aí, mas isso não aconteceu, essa mudança não aconteceu simplesmente uma varinha de condão. Não. Quais foram os apertos, quais foram as dificuldades, que jornada você teve que enfrentar para conseguir hoje estar nesse novo espaço com mais possibilidades? Então, foi aí que eu recebi o convite da Simplifica. Que a Simplifica, né, na inauguração da Simplifica, eu estava nesse processo de início, acho que tinha 1 ano mais ou menos, né, sublocando espaço, né, nesse espaço. E aí eu lembro que a inauguração da Simplifica, inauguração, e aí tinha uma venda de produtos, eu falava assim, não vou fazer esse investimento. Não tenho dinheiro para fazer esse investimento agora. Que aí a gente teve uma mentoria, né? Eu falei assim, falei assim, não, vamos fazer. Aí a gente teve uma mentoria, a primeira mentoria que eu tive aqui com você. E aí eu comecei a entender que a psicologia era nada mais que um produto, porque transformar a psicologia em um produto de venda é um desafio. Né? Entender que você pode negociar, que tem valores, que esse cliente tem que entender que você tem que sair dali, que tem que vender o seu produto. E gerenciar. Aí foi esse processo. E o marketing, não entendia nada de Instagram. Meu irmão falava assim, você tem que ter Instagram. Todo psicólogo tem Instagram. Eu falava, pra que eu preciso de Instagram? E aí eu vim para cá, criar uma logo, criar um processo. Cheguei aqui endividadíssimo, nome sujo, não sei quantos cartões. Já não tinha cartão. Não tinha mais nada. Já ligava, você não precisa me ligar, eu vou pagar assim que eu tiver dinheiro. Aí eu comecei eu falei assim, não, teve uma vez que a pessoa falou assim, mas senhora, você gastou R$4.000 no seu cartão. Eu falei, mas o que você tem a ver com isso? Não tenho como te pagar agora. Quando eu tiver dinheiro e oportunidade, eu pago. E aí fui passando pelo processo de mentoria, entendendo que tinha que ter reserva, entendendo que tinha que ter... eu lembro de um workshop aqui que vocês falaram sobre o detox financeiro, que foi a questão, vamos eliminando. E falava assim, é uma dívida por vez. Sim, uma vez, porque eu chegava assim, não, como assim? E aí você se sente louca, né? Porque você está endividada. Como resolver isso, meu Deus? Não, você está endividada, você quer ser empreendedora, estão te oferecendo uma vaga aqui de emprego que você resolve sua vida. De momento. Mas vai voltar a lamentação em cima do marido. Né? A dívida vai continuar. Eu falei, então vamos esquecer. Aí comecei a enfrentar mesmo as pessoas que ligavam, falavam, você está devendo? Eu falava, eu tô mesmo. Para quando eu puder. Que novidade. Você me ligou para falar que eu tô devendo. Você veio me contar, uma coisa que eu não tô morrendo de saber. E aí, né, eu comecei ali, aos pouquinhos, eu lembro que o primeiro desafio depois desse workshop foi, comece a guardar 10%.
Ok. Aí depois, esse workshop, comecei. Eu falei, nossa, tem R$500 na minha conta. Eu nunca passei por isso. Tô rica! E aí, nossa, tem R$500 em 2 meses. Nossa, tem R$500 em 2 meses e tal. E aquilo ali foi aumentando. Até que chegou em 1 ano, nesse detox, depois desse detox financeiro, né? Porque eu comecei a aprender a vender. Sim. Exatamente. Primeiro é o ponto-chave do Aprender a vender. Comecei a aprender a vender. Então, a cartela teve o bom também, que foi a nosso favor, né? Na psicologia, a questão da pandemia foi... Né, aumentou muito as questões de saúde mental e tudo, mas não era só isso, né? Porque também você tem que saber vender, não tem jeito. Comecei a ter reserva financeira, até que chegou, né, as oportunidades de quitar as dívidas. E foi uma atrás da outra, né? Essa reeducação financeira, uma atrás da outra. A chegar ao ponto de falar assim, não, hoje eu tenho CNPJ. Exatamente. Assim, hoje eu pago para o governo. Mas, né? Exatamente. E doeu muito para você aprender a fazer essa divisão. O que é dinheiro do seu negócio, o que é dinheiro seu. Desenvolver o hábito de guardar uma parcela do seu dinheiro, se doeu e se valeu a pena. Olha, foi mais fácil do que eu imaginava. Sim. Porque é coisa que a gente acha impossível guardar dinheiro, gente. Não é impossível. A gente acha que isso não existe na nossa realidade. E eu lembro de uma coisa desse workshop, falou assim, uma pessoa pode ser rica ganhando um salário mínimo e pode ser muito pobre ganhando 10 mil. Exatamente. Se ela não administra bem esse dinheiro. Sim. E não é uma coisa... Eu acho que é muita... quebra de crenças, né, de valores, assim. E aí, nesse workshop, foi muito importante, porque foi assim, olha, se você paga uma conta atrasada, você está desperdiçando dinheiro. Esse exercício, assim, do desperdício, coisa simples, básica, não pague uma conta atrasada. Para que você vai pagar uma conta atrasada? Não, junta isso no final do mês. Para que você vai ter um cartão que você paga anuidade? Não, junta isso. Aí eu pensava, aí o Adão, sempre na minha cabeça, como é que vai ser isso daqui a 1 ano? Daqui a 1 ano. Você tem daqui a 1 ano. Se você guarda R$20 por mês, daqui a 1 ano. E aí essa reeducação, porque é uma reeducação mesmo, sim, foi fazendo. É lógico, né, gente, que chega uma hora que essa reserva tem que ser usada, como você foi até agora, para um novo investimento. Mas com um detalhe, a sua renda e a sua organização financeira, ela nem de longe é o que era no passado. Nem de longe. Então, olha só, você saiu de um cenário de dívida, de sufoco, para uma vida confortável, com reserva, que te permitiu assumir um risco, vamos colocar assim, 100% maior do que a sua posição hoje, e que se demorar muito tempo para dar o retorno esperado, ainda assim você não tem problemas. Sim. Ainda assim, não tem problema. Aí eu penso assim, sempre lá nos contos da voz do Adão, né, na cabeça. Qual é o pior cenário? Qual que é o pior cenário? Sem pensar qual que é o pior cenário. Qual o pior cenário? Não, se no pior cenário dá para sustentar... Nossa, hoje eu fiz o exercício do pior cenário. Porque, querendo ou não, a vida de empreendedor tem hora que dá um medo, né? Você fala assim, como é que eu vou pagar essas contas mês que vem? Aí, não, vamos para o exercício do pior cenário. Não, no pior cenário tem a reserva aqui que consegue suprir isso. E aí você relaxa. Relaxa, você não fica ali, não, o cliente tem que me pagar. Tem que me pagar, cobrando cliente. Não, precisa entrar, não, nesse desespero, que aí você não consegue vender. Você não consegue pensar bem. Você não consegue nem valorizar o seu trabalho. Porque Perfeito. Se você está desesperado, qualquer coisa te serve. Só que aí você desvaloriza toda uma construção de anos de estudo, de investimento, de dedicação, porque você está desesperado para pagar a conta. Exatamente. Eu sempre falo com as pessoas, se você tomar a decisão pela necessidade, em qualquer área da vida, provavelmente você vai tomar uma decisão errada. E no tocante a dinheiro, é pior ainda. Me assusta quando eu oriento alguém nas mentorias ou nos treinamentos de finanças que a gente realiza, é que o cara paga dívida com dívida. Sim. Ele fala assim, não, cara, eu tinha uma dívida de R$2.000, aí eu fui no outro banco, peguei R$2.000 emprestado e liquidei a dívida. Eu falo, cara, mas veja bem, você devia 2, agora você deve 3.500. Você pagou alguém?
Aí quando o cara pensa, fala, cara, você não pagou ninguém. Se você tivesse deixado aquela dívida de 2 parada, provavelmente ela viraria 2.500. Aí você criou uma sensação de que pagou, mas você transformou uma dívida de 2 em 3.500. Sim, eu lembro que né, chegou a ponto assim, das dívidas chegarem assim, na época, 20 mil reais. Eu falava, tem esse dinheiro? Aí eu lembro de uma questão que eu aprendi no workshop, não vai chegar um momento da oportunidade. Sim. Aí essa dívida de 17 mil na época chegou a 2. Eu falei, agora eu tenho dinheiro para pagar à vista. Entendeu? Paguei, liberei a dívida. Não adquiri mais dívida, pagando dívida. Que é o show de bola, né? A gente costuma dizer que, ó, você tá no buraco, o primeiro passo é parar de cavar. Que rica, eu me senti pagando um boleto de 2 mil reais. Isso com dinheiro na conta. Isso aí. Não, e com dinheiro na conta. Então, você pensa assim, não é impossível. Na época, né, a minha renda não estava chegando nem a um salário mínimo para dar conta disso, mas a partir desse um salário você vai começando a guardar 10%. E o cenário muda quando e você o cenário aprende, muda, né? Dessa reeducação mesmo, desse financeiro. Pode falar. E essa junção psicóloga excepcional com a mentalidade empreendedora, porque profissional aqui, mas o conhecimento, aceitar que no empreendedorismo, ser dona de um negócio tem algumas regrinhas imutáveis. Como é que você absorveu isso? Entender que, olha, eu sou psicóloga, mas também sou empreendedora. No começo, para psicólogo, isso é muito difícil, né, gente? Eu ia falar isso agora, eu ia te perguntar como que você encarou isso, porque realmente... Como que é isso? Porque a gente lida com o humano, com o belo, e parará, com o filosófico. E no final você vai entender, filho, você precisa pagar suas contas. A lotérica não aceita isso. A lotérica não aceita a caridade. Exatamente. E aí eu lembro de uma frase que eu não sei se você falou assim, ele falou assim, ó, você vai cobrar 50 reais. 50 reais. Se o seu cliente, se a pessoa não tem condição de pagar, você não é seu cliente. Ok, tchau, vou te dar recurso, você vai para outros lugares, mas não é seu cliente. Você tem boleto para começar a pagar suas contas. Exatamente, porque o negócio implica... quem é seu cliente? Todo mundo. Eu falo, cara, todo mundo não é seu cliente. Porque às vezes tem um libertador, tem um cliente que tem um poder de pagamento muito alto, mas não vai ser seu cliente. Tem o cara que tem um poder de pagamento baixo, mas também não é seu cliente. Então, cada um vai procurar a sua capacidade de pagamento. E se o empreendedor falar assim, não, eu acho que esse cara pode pagar 30, eu cobro 30. Eu acho que o outro pode pagar 40, eu pago 40. Tá. Aí o que acontece? Você não se valoriza, você não consegue ter crescimento porque você vende um serviço de 50 e um de 15. E ao fritar dos ovos, você gera um choque muito grande, porque você corre um risco daquele cliente que você cobrou 50, descobrir que você cobrou 15 pelo mesmo serviço do outro cara. Sim. Sim, é um risco porque, por exemplo, nós, psicólogos, nós temos uma tabela, e essa tabela ela vai do baixo, médio e altíssimo, né? Já é uma forma do psicólogo negociar. Só que a gente não entende isso, não. E mesmo mais baixo, o preço mais baixo dessa tabela, é muito difícil para algumas pessoas. Então, você tem que entender que você tem uma tabela, dependendo do mercado, da região que você está. Sim. Que você pode oferecer serviço A, B e C para públicos diferentes. Tudo isso aprende aqui, tá, gente? Na mentoria, fazendo exercício direitinho. A, B e C. Você pode oferecer, você vai oferecer o produto A para quem tem menos condições, mas você talvez, né, você vai dar um resultado ali, por exemplo, eu faço avaliação. Tem avaliações que vão ser muito simples, que eu posso fazer diferença na vida diferente. Um pacote diferente, que eu posso fazer uma diferença na vida daquela pessoa, daquela mãe desesperada, por exemplo, que precisa de um diagnóstico, vai ficar andando de posto de saúde em posto de saúde, que para ela é um sacrifício, mas que eu consigo fazer, que não vai me dar custo nenhum, e que eu transformo a vida daquela pessoa ali. Sim. E que eu não preciso cobrar o alto padrão. O pacote completão. Então. Isso. E se me perguntarem, por que para ela? Não, porque isso aqui foi um rastreio mais simples, que deu para ela um resultado, vai mudar a vida dela. Não, isso aqui é um rastreio mais completo, que me dá que te dá uma oportunidade
de maior. Então, você entender isso como psicólogo é difícil. desafiador, porque a faculdade te ensina isso não. Eu lembro que eu falava assim, olha, não fica com esse monte de coisa não, vamos definir aqui um ABC, pega o seu, o que você quer? Eu sou bom nisso. Então, dentro disso que você é boa pra caramba, vamos oferecer um pacote maior para quem pode pagar mais, um pacote intermediário e um pacote básico. E eu lembro muito que, mas o preço e tal, eu falei, olha, a primeira coisa que você tem que olhar, é o que você disse, capacidade de pagamento do seu cliente. Seu serviço pode valer R$1 milhão, mas você está em uma região onde o público ganha R$2.000. Sim, e que eu possa oferecer um serviço que possa fazer brilhar meus olhos, porque eu estou fazendo diferença na vida de alguém. Sim. Que está fazendo diferença na vida de alguém, como até o dia que me chega alguém que realmente possa pagar e que para ele também, né, é dentro da capacidade de orçamento. Porque mesmo as pessoas que ganham muito têm as despesas, prioridades, que vai chegar um momento que precisam negociar mesmo. Né? E acaba que, né, a gente consegue negociar nisso, porque a gente não tem pacotes, tem isso, tem vantagens, tem isso tudo, você não aprende. Outra coisa que eu lembro muito, eu falei assim, você cobra X reais, mas quanto que é pelo seu trabalho, quanto que é o custo do seu material e quanto que é o lucro do seu negócio? Eu falei, cara... A gente sabe dar preço, não. Não sabe. Aí, sabe, não. E precificar corretamente é importante na sua visão? Muito. Porque hoje eu falo assim, menos disso eu não cobro, porque isso me custa tanto. Eu estar aqui nessa região, oferecendo um cafezinho para o meu cliente, né, um espaço bonito, né, uma água, um chazinho, né, uma cadeira confortável, me custa tanto. Então, perfeito, não pode ser menos do que isso. Certeza. Porque senão não estou ganhando o mínimo do meu trabalho. Né? Mas se eu tenho uma vaga ali que eu posso oferecer, que eu posso fazer mudança, mas eu tenho o mínimo necessário. O mínimo a ser respeitado. A ser respeitado. E aí você tem mais energia até para trabalhar, né? Porque se o negócio não der lucro, você só é um empregado de luxo. Empregado de luxo. Né? Não adianta. Nós trabalhamos. Então eu sempre falo com a pessoa assim, imagine, Patrícia, imagine que você vai pagar alguém para fazer o serviço que você está fazendo. Então ele não vai receber pelo trabalho. Então enquanto a gente ainda é o empreendedor e também o cara que presta o serviço, o dono da empresa, mas você é dono no momento e empregado no outro. Então você tem que receber pelo seu trabalho e enquanto empreendedor você recebe o lucro. Agora, se você não põe lucro no seu preço, como é que você vai melhorar a sua vida? Sim. Não tem como. Não tem como. E uma coisa que você falando disso sobre a gente saber separar, eu lembro uma coisa que eu aprendi e eu tive que tomar uma decisão aqui na Simplifica pelo perfil do público que nós optamos em atender, que é o pequeno empreendedor. Então, por fazer parte desse público, a gente entende a realidade. Então, assim, eu lembro que eu tive que começar a entender porque às vezes a gente tem ali um produto supra-sumo, né, todo completão e tal, mas a pessoa não tem o poder de pagamento. Porém, se eu enxugar isso aqui, desenvolver um produto que atende essa necessidade, sim, e que isso seja acessível, pode se mudar. Eu lembro que quando vocês me procuraram para a gente desenvolver, né, o projeto do espaço, foi nessa linha. Então, esse foi um produto que eu tive que lapidar para entender a realidade das pessoas. E esse produto também tinha que ter, não podia ser simplesmente só para mexer no preço, né? Só para isso ser acessível. Tinha que realmente fazer sentido, sim, e encaixar na realidade desse público. Sim, hoje é o que eu estou aprendendo a desenvolver na psicologia. Porque a psicologia, você sai assim, não, você só pode... E você não pode vender, né, gente? Porque é errado vender na psicologia. Se você não vendeu, você quebra. Ué. Mas a gente sai com a ideia de que é antiético. E aí você vai ver de vento? Não tem jeito. Não tem jeito, ué. Então, hoje é uma questão que eu tenho aprendido a desenvolver. O que eu posso oferecer que vai fazer diferença para a vida, principalmente nessa questão da avaliação, né? Como eu trabalho com avaliação, o que eu posso oferecer? Um pacote aqui que eu vá fazer diferença na vida dessa pessoa e que vá atender ali para que as pessoas não fiquem tão perdidas, porque eu posso dar um norte, ela não vai ser meu público a vida inteira, mas eu posso dar um norte, que eu posso fazer uma mudança de vida ali numa família.
porque, né, principalmente avaliações, né, que lida com mães que ficam muito perdidas ali. O que esse meu filho tem? O que acontece? E a partir deste momento você consegue dar uma resposta que alivia, né? A pessoa, agora eu entendi por que eu sou assim. Agora eu entendi por que eu sou assim, e aquilo ali muda a vida de uma pessoa, porque ela se encontra ali, né? No mundo. Você disse aí o que eu sempre também procuro propagar para as pessoas. Falei, cara, se você pôr o pé em qualquer empreendimento observando só o dinheiro, provavelmente você vai fracassar. Porque você precisa resolver a vida dos outros, você tem que criar soluções, igual você falou. Você melhorou a sua vida, mesmo no momento de dificuldade financeira, você sempre olhou pela possibilidade que você poderia fazer na vida dos seus clientes. Sim. E aí, como você manteve esse foco, mesmo diante das necessidades, no decorrer do tempo, mais pessoas viram que você estava ajudando outras pessoas, e aí a recompensa financeira ela chegou. Sim. Que é consequência, Consequência. Né? Não é ganhar dinheiro, né? O dinheiro é consequência daquilo que você faz, né? Hoje isso é muito claro para mim. Que antes não era, né? Só uma necessidade. Só preciso dinheiro porque eu preciso pagar a conta. Se eu precisar de dinheiro, eu vou aceitar a pessoa pagar qualquer valor, porque eu tenho que pagar a conta. Exatamente. E não é assim. Aí você desvaloriza seu trabalho. Se desvaloriza porque chega uma hora que você pensa, não, mas estudei tanto. Fiz tanta coisa. E você tocou num ponto importante, Nilmara, que os profissionais técnicos, né, eu sempre falo isso aqui como eu, você, Patrícia, a gente às vezes carrega uma crença de que a gente será pago pela nossa qualificação de formação, pelo diploma, sabe? E eu lembro que quando a gente conversava, né, tinha muito isso, né, da teoria X, da teoria Y, porque as palavras difíceis dos psicólogos. Eu sou isso, eu sou aquilo. Exatamente. Aí eu falava, Nilmara, olha só, tudo bem que você, capacidade técnica, se eu sentar na sua frente, eu parto da ideia que você tem capacidade técnica. Mas eu falava assim, olha, pense em como você vai melhorar a vida das pessoas, porque ninguém paga por diploma. Sim. E como é que você praticou isso na sua vida? Nossa, hoje isso não só na minha vida, como de muitos pacientes que falam assim, eu tenho pacientes que falam, não, eu quero fazer psicologia. Aí, mas tem faculdade tal e tal. Eu falei assim, seu cliente nem está querendo saber que faculdade você fez. Eles vão querer saber se você vai resolver o problema deles. Exatamente. Que eu aprendi aqui e propago. É isso e aí as pessoas se sentem aliviadas, e aí vão fazer o curso delas, e vão fazer as questões delas, que também, né, eu trabalho com né, diverso público. Então, esse público vem muito angustiado, o que eu vou fazer e tudo. E, então, uma coisa que eu aprendi aqui, eu posso resolver o seu problema, porque elas querem solução. É isso aí. Se você der solução, elas vão pagar. Elas pagam o que for, mas se for resolver o problema delas. Não querem nem saber em qual faculdade você passou e se passou. Se passou, porque também não adianta. Você tem milhões de cursos, doutorados, pós, não sei o quê, no final você não sabe conversar com seu cliente. Você não sabe vender seu produto. Exatamente. São duas coisas que você falou aí agora que são importantíssimas. A especialização, nós sabemos qual é a necessária. Mas isso é para a gente ter a capacidade de solucionar problemas. As pessoas não nos pagam pela quantidade de diplomas ou de pós-graduação e doutorados que nós temos. E eu estava conversando com uma dentista e ela me disse isso, que é um negócio até estranho, né? Que ela rompeu um relacionamento de 2 anos porque o parceiro dela não aceitou de bom grado que ela, que simplesmente uma mera dentista, conseguiu comprar um apartamento à vista e ele com um doutorado e já ia para o pós-doutorado, teve que financiar o apartamento. Percebeu tanto que isso eu falei, a ver, né, eu falei assim, cara, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Não, assim, o relacionamento rompeu por causa disso. Sim, porque isso status, né? causou tanto mal para a pessoa, porque espera reconhecimento pelo diploma. Pelo diploma, mas a vida não recompensa ninguém no mundo dos negócios. A vida não recompensa ninguém pelo tanto de diploma que você tem. Não. É assim, sentei na sua frente, resolvi o meu problema, o cara sequer se lembra de perguntar, realmente você é psicóloga? Não, ele nem. Não. Quem pergunta muito é estudante de psicologia, né?
Estudantes de psicologia e psicólogos já começam assim, como você trabalha? Qual é a sua abordagem? Querem aprender ali. Né? Aí os outros já estão lá no meio mais de um ano de sessão, viram falando, aqui me perguntaram qual é a sua abordagem. Eu não sei não, você quer resolver meu problema. É isso aí. É isso aí. Perfeito. E aí, na hora que as pessoas hoje, né, que a gente tem um telefone corporativo, aí as pessoas te perguntam assim, né? Perguntam assim, como que é? Como é que vocês funcionam? As perguntas e o que funciona? Aí você fica assim, não, eles estão querendo saber o que funciona, como é que é esse negócio de... Não, na verdade as pessoas querem saber quanto tempo é de sessão e quanto vocês cobram. Cobram, basicamente. Ok. Não, tá dentro do meu preço, eu vou aí. Não tá dentro, não vou, não. É isso aí, exatamente isso. Você já atende plano de saúde? Não, a gente não atende, mas tem essa possibilidade. Quer vir aqui conversar? Ok. Perfeito. Fazer com que esse cliente chegue. Mas, assim, a gente não sai da faculdade sabendo isso. Olha pra você ver que transformação, né? No momento, você precisa ser psicóloga, na outra, você precisa ser uma vendedora. Uhum. E, cara, se a gente não aprender a vender, o negócio não anda, a vida da gente não melhora. Não melhora. Por melhor que tecnicamente que você seja. Sim, e a gente fica com esse preconceito de ser vendedor, mas a gente é vendedor o tempo inteiro. A gente precisa se vender o tempo inteiro, né? Demonstrar quem que você é, né? Até a hora que você vai escolher uma roupa, você está vendendo. Exatamente. Então, assim, é um preconceito, principalmente os psicólogos, muito preconceito quanto a vender, não, mas é um serviço, né? Nossa, humano. E você tem que dizer, passa a ser essa mudança de psicologia, né, para empreendedorismo, vem muito recente, né? A minha experiência foi aqui na Simplifica, mas a gente tem vários estudos aí de como ser um psicólogo empreendedor muito recente, porque antes a psicologia estava muito voltada para a questão da caridade, por ser uma questão humana. E hoje não, hoje ser psicólogo não é status das pessoas. E não tem problema você fazer a sua caridade ali, se você optou, mas você tem que entender que você tem um negócio. Se você escolhe ter um negócio, se você se dedicar 100% do seu negócio à benevolência, à gratuidade, você vai quebrar. Vai quebrar. O dono do imóvel, quando chegar no final do mês, ele quer receber o aluguel, a CEMIG, a Copasa, todo mundo quer receber as suas contas pessoais, os seus objetivos pessoais. Então, quando a pessoa tem um viés, assim, uma pegada assim, não, porque eu gosto, cara, vamos fazer o seguinte, então, vamos definir quanto do seu tempo, do seu conhecimento pode ser para gratuidade e vamos ver se o que sobra vale a pena você atuar como empreendedor. Sim. Porque se você for ter no longo do tempo, não no início, mas depois de uma caminhada, se você não tiver minimamente mais liberdade do que se você fosse um empregado e ganhasse mais do que você fosse um empregado, não vale a pena você ter um negócio. Não vale. Mas assim, o meu pai, quando ele vira para mim e falava assim, psicologia não dá dinheiro, o valor daquela época era real. Mas não dava dinheiro mesmo, porque era muito voltado para esse humano, para esse social. Quando ele disse para mim, não faça psicologia não dá dinheiro não. Porque realmente essa lógica de empreendedorismo, de que você pode ser empreendedor, se ajudar o outro, ela é muito recente. Entendi. Também. Né? Então, assim, é uma questão que os psicólogos, né, têm, né? Hoje o que você mais vê aí é curso para o psicólogo empreendedor. Se a sua cartela está vazia e tudo. Mas não é só fazer curso também. Não é só pegar um curso ali, né, no Instagram, que hoje a onda é Instagram, vamos vender curso no Instagram. Se você não tiver expertise de empreendedorismo, não é só, vai ser mais um curso na gaveta. E se você não tiver decidido a agir, sim, a praticar, colocar em prática o que você... E outro cuidado que eu falo com as pessoas é que cada um escolhe o que quer fazer. Mas se você tiver que escolher alguém para se espelhar, escolhe alguém que já fez alguma coisa. Escolha alguém que já fez alguma coisa. Eu cansei de mentorar pessoas que perdiam dias e dias e dias e dias assistindo o próximo treinamento, a próxima fórmula mágica, um monte de teorias, mas que não tem praticidade. Sim. Aí o cara, você está precisando de vender, então gasta essas 10 horas de treinamento que você está aí procurando 2 clientes. Sim. Porque existe uma indústria do conhecimento
uma indústria do conhecimento, que as pessoas acreditam que é o próximo curso, e eles vão atraindo as pessoas, vem para minha aula gratuita, depois compra o meu produto básico, e tem muita gente boa. Eu começo assim, eu falei assim, já tô correndo essa semana. Sabe? Se não for algo muito, porque uma decisão também, quando você define aquilo que você quer e que você quer fazer, é que você elimina. Você começa a filtrar. Perfeito. Elimina. Não é qualquer curso que eu vou fazer, não vou investir meu dinheiro em qualquer coisa. Às vezes as pessoas pensam assim, Adão, você está falando que fazer um treinamento de especialização? Não, nada disso. O que eu defendo é que, cara, se você é um cara que vende roupas, cara, você tem que procurar alguém que já vendeu roupa para ele te ensinar de verdade o que acontece, de falar real. E não, de repente, alguém que é um teórico e que vai falar com você um monte de teorias, mas o cara nunca vendeu uma peça de roupa. O cara tá só na internet vendendo curso. Vamos dar um exemplo na sua profissão. Na minha profissão também tem. Contador, todo dia eu recebo. Contador, se você está precisando de clientes, compra o meu treinamento. Eu falo, tá bom, cara. Eu penso assim, se você sabe, se você é contador e sabe como conquistar cliente, você não precisa vender curso. Sim. E aí a mesma coisa o psicólogo. O cara fala assim, compra o meu curso. A primeira coisa que eu faço é, esse camarada realmente tem uma cartela de cliente top? Esse camarada sabe realmente no chumbo quente ali como conquistar e atrair o cliente? Se esse cara tiver, é válido. Mas se for pura e simplesmente mais uma teoria que o cara te põe um monte de regrinhas, aí você, fiz o treinamento, mas não deu em nada. E a culpa ainda continua sendo sua. Sim. O problema não é do método, o problema é seu. Sim. E na psicologia, isso tem se tornado frequente e perigoso. Porque vende-se muito produtos, às vezes, né, a pessoa, você vai começar, principalmente nessas áreas de terapia, né, você vende o produto, às vezes online, às vezes alguma coisa, a pessoa vai ter um recurso ali, pode mexer com áreas emocionais que ela não dá conta de fechar sozinha. E isso é muito perigoso, pode gerar mais problemas emocionais ainda. E dentro da psicologia tem essa questão, lógico, né? A rede social é muito boa, a gente consegue muitos conteúdos favoráveis, mas tem que se fazer um filtro. Perfeito. Com certeza. Você precisa fazer um filtro daquilo que você está escutando, daquilo que você está ouvindo. Né? E uma coisa que você me falava muito quando você fala disso, você fala assim, por mais que o Instagram venda, a melhor propaganda ainda é o boca a boca. Exatamente. Isso aí. É a indicação. Mais barato. É a mais barata, né? É de um cliente que foi bem atendido, que passa para outro, e passa para outro, e aí vai. Eu me recordo de um para-casa que eu passei para você, que era assim, analise a sua cartela de clientes e verifique a origem. Sim, aí eu falava, 2 vieram do Instagram, tá? Tantos dessas cartelas aqui de 42 são do Instagram. Exatamente, para a pessoa entender de onde veio o fluxo de cliente, Sim. porque isso economiza tempo, economiza dinheiro. Eu sempre falo, a rede social é importante, mas o principal papel da rede social é você ajudar as pessoas. E quem sabe você pode atrair algum cliente. Na profissão técnica, quase sempre é assim. E às vezes a pessoa deixa de investir de onde vem o fluxo de cliente para gastar dinheiro e tempo de onde vem a menor parcela Sim. de clientes. Sim, hoje eu luto para ter tempo no Instagram. Na verdade, eu não consigo ter tempo. Né? É super necessário, né? Ter, né? E eu acho que tem profissionais belíssimos que fazem trabalhos belíssimos que eu ainda, né, não consegui ainda gerenciar isso na minha vida. Mas é a questão, assim, que eu sempre lembro, assim, mas tem algo aqui que está me gerando um retorno maior, que eu preciso dar mais atenção aqui, claro. Que eu atualmente, não que eu não vá fazer esse investimento, mas nesse momento eu não consigo. Um exemplo claro que, assim, eu acho até bom a gente entrar nisso, por exemplo, a questão do posicionamento, né, no presencial. Então, uma coisa que, para mim, chamou muita atenção, e eu quero entender se foi importante para vocês, quando vocês tiveram, né, decidiram tomar esse novo rumo e decidiram abrir a Alvorecer, vocês decidiram que não ia ser de qualquer jeito. Sim. Pensando em quê? No público que você já tem, no cuidado com esse público. Tanto, né, que a Alvorecer, a página, ela começou... E hoje a gente falou assim, não, a gente tem um processo aqui. Sim. Que a gente precisa cuidar
de um público que já existe. Sim. Que isso aqui é o essencial, eles precisam, né? Eu lembro que eu liguei para o Adão e falei assim, Adão, o que você acha? Assim, surgiu essa casa, assim, você acha que a gente está tomando uma decisão muito rápida? Ele falou assim, não, você tem um cliente, vocês já decidiram que vocês vão sair? Então, vocês precisam de um espaço. Esse espaço é acessível, está dentro do bolso de vocês. Está dentro do público? Dentro da rota que o público seus acontece. Atende? Não. Quando a gente resolveu mudar, todo o nosso cuidado de aconchego, né? De hoje o cliente chegar, não, tem um café, tem um chazinho. Eu tenho mães que falam assim, nossa, quando eu chego aqui é um descanso para mim. Eu sento aqui nessa grama e ó, nossa, gosto tanto de vir aqui tá tão lindo. Aí a questão é a pessoa se sentir, porque é um espaço de saúde. Então, essa pessoa se sente, até quem nos nossos familiares, né, quando vão lá, eles falam, nossa, que espaço gostoso, vontade de ficar aqui. Então, assim, no primeiro momento, não foi rede social. Eu precisava investir, a gente precisa investir no que a gente tem, né, e que eu preciso garantir o conforto ali desse cliente, não só desse cliente, da gente também, nesse espaço. E aí a gente tem construído uma página bem devagar. Sim. Mas por quê? Não é de qualquer jeito. Sim. Né? A gente começou dentro daqui do que a gente consegue, para que daqui a pouco faça um investimento com quem sabe fazer também, né, gente? Que eu sou psicóloga, às vezes eu não dou conta de fazer isso, não. Né? A gente precisa... se eu não sei fazer, a gente não precisa saber tudo, né? Sim. E nem tem condição de saber tudo. Não temos condição de fazer tudo. E tem gente que faz lindamente, belamente, que tem que fazer. Então, nesse momento, assim, não, o primeiro investimento é desse pessoal, de um público já conquistado aí há anos. Eu lembro que essa conversa foi bem nessa linha, sabe? Eu lembro da nossa primeira reunião, né, para definir sobre os espaços, a preocupação e como que essa questão do amadurecimento, né, desse processo é importante. Porque quando vocês chegaram aqui a primeira vez, né, dentro daquele outro cenário, vocês tinham um tipo de pensamento. Quando vocês já começaram esse novo espaço, essa nova etapa, vocês já estavam mais conscientes, porque o primeiro passo era ver que não, a gente tem que bombar no Instagram, eu quero ter muito seguidor e tá. Eu falei, opa, vamos com calma, o processo, né, vamos por etapas. E dessa vez não, foi diferente, vocês nos procuraram, olha, vamos cuidar do que de fato é importante hoje. Não estamos falando que rede social não é importante, mas a gente precisa respeitar os processos. E o nosso tempo também, porque é igual hoje, eu falei assim, eu sei que o Instagram é um local que eu posso ter né, um perfil, um público e tudo, mas hoje eu tenho outras demandas, né, do presencial, de processo mesmo de amadurecimento enquanto profissional, porque essa escolha profissional de empreendedor, de definir nicho, não é um processo fácil. Não é um processo. Então a gente precisa se respeitar também. Nossa, fulano de tal, psicólogo tal, tá bombando. Aprender a se respeitar. Sei quantos mil seguidores e tal. Assim, ok. Cada um com a sua jornada. Cada um. Tudo certo, admiro, gosto, escuto também vários podcasts de alguns profissionais que eu respeito, muitas lives e tudo. Só que os pacientes não, mas não posta nada. E os pacientes às vezes têm sede, né, de dicas semanais de coisas. Falei assim, né, tudo bem, por enquanto não dou conta de fazer isso. E é muito legal, é a mesma coisa de você virar e assumir aquilo que eu dou conta, qual é o meu limite. Fazer não com que responsabilidade. Eu não vou, com responsabilidade, e não é que eu não vá, mas eu tenho que respeitar também o meu processo. As prioridades. Não adianta ter o Instagram lindo, maravilhoso, e a pessoa chegar no seu espaço e ficar frustrada com o que ela vai encontrar lá. Exatamente. Não faz o menor sentido. Ou também olhar tanto aquilo no Instagram que falar assim, não tenho nunca condição de pagar aquilo ali. Quantos profissionais que você olha e fala assim, estão a rede bombando, e aí, né, surreal, às vezes que é o público hoje que a gente atende também. Então, a gente às vezes não atende muito público, nem olha do Instagram, está precisando de uma necessidade de resolver o problema dele ali. Exatamente, eu vejo muito isso. O site da minha empresa de contabilidade está desativado tem um tempo, porque a gente colocou ele lá para contratar um profissional para refazer,
E toda vez eu recebo alguém, porque nós pesquisamos aqui, o seu site está desativado, não achamos o site. Eu falei assim, cara, é o seguinte, está desativado porque para nós ele não faz o menor sentido. Não é que eu não vá fazer, é porque ele ainda não foi prioridade. Ah, não, mas a presença... Eu falei, cara, a presença é importante, mas para mim mais importante é cliente. E o perfil de cliente que eu atendo, ele não vem, ele não me procura em rede social, ele não me procura na internet. Não. Porque é um público específico que querem solucionar os problemas ABC. Ele não está à procura do contador mais barato, do contador mais próximo. Aí eu falo, não, e olha, não, cara, eu já investi dinheiro nesse processo, então eu estou te falando com o conhecimento, que é o que você está fazendo. Cara, não é que a gente não vai fazer, não é que não seja importante, mas nesse momento não compensa gastar dinheiro e nem energia com aquilo, enquanto a gente tem coisas mais rentáveis ou mais importantes do dia a dia para se fazer. Sim. E manter, né? Manter aquilo que foi conquistado. E nesse processo, a gente precisa manter aquilo que foi conquistado. Para que, e acaba que, né, nessa experiência que a gente está tendo, o espaço é tão... Esses dias a gente recebeu uma mensagem, né, da vizinhança, e a vizinhança, nossa, que bom que vocês abriram, nossa, essa casa tá linda. Aproveita que eu tenho um contato lá fora, né? E manda mensagem no WhatsApp só para agradecer que a gente tá lá na região. E não vai ser cliente, não. Pessoas... Os vizinhos, eles falam, nossa, que bonito que tá aqui. Nossa, pode deixar que eu vou indicar e tudo. E os vizinhos cuidam da gente. A gente percebe assim... esses dias a torneira ficou ligada e um vizinho falou, olha, tem uma torneira ligada lá na clínica. Olha, os vizinhos cuidam desse espaço porque tá bonito, que valoriza o bairro, né? Sabe o que eu vejo nisso? Claramente, aquilo que eu acredito, que não é o que você vende, é o que você representa para as pessoas. Sim, é isso aí. Sim, a gente recebeu mensagem só para agradecer que a gente estava lá. Olha para você ver aqui. Nem sabe se vocês são boas psicólogos de verdade, né? Que a gente estava lá, que o espaço estava bem cuidado, que estava bonito, que estava valorizando o bairro. Então aí, ó, quem é o empreendedor, lembre-se, não é o que você vende, é o que você representa para as pessoas. Sim, sim. E às vezes não vai ser nosso cliente, mas está ali já, divulga propaganda, se sente importante. O que vai acontecer, né? Só que se qualquer conversa que alguém tiver, nossa, do lado da minha casa tem um espaço que é assim, não vai nem falar, nem, igual a Adão acabou de dizer, né? Não sabe nem se de fato vocês são, né? As psicólogas que de fato vocês são hoje. Mas... pelo que você... aquilo que eu sempre falo, a questão de como você se apresenta, como você se posiciona, fala muito sobre você. É aquilo que você falou. A gente se vende o tempo todo. Se vende o tempo todo. Uma placa bonita que você coloca lá fora. Se você se... um espaço bem iluminado, aconchegante, dá uma paz. Não, vamos só alugar essa casa aqui, cada uma traz uma mesma sala. Eu lembro que uma coisa, nós estávamos conversando sobre, na hora que nós estávamos conversando sobre a sua sala, né? Aí ele falou assim, Patrícia, eu tenho alguns móveis aqui, você acha que dá para aproveitar? Eu falei, Mara, vamos fazer o seguinte, vamos pensar, né? Qual que é a proposta? Né? O nosso contexto é esse imobiliário conversa com essa proposta que você quer oferecer. Você falou assim, esquece tudo que eu te falei. Vamos investir. Vamos investir. E uma outra coisa, vamos investir. Voltando na questão do financeiro. Né, o quanto foi importante você ter feito aquele processo de reeducação. Para ter como investir agora. Porque como surgiu esse desafio? Porque o que acontece? O tempo todo nós estamos sujeitos a passar por alguma situação que não está prevista. Sim. Né? Então, se você já não estivesse dentro desse contexto, olha o quanto seria muito mais desafiador do que já foi. Sim. Mas como vocês tinham... O financeiro não foi o problema para esse momento. Na verdade, o financeiro, não, né, ele é muitas, às vezes, crenças que a gente vai criando. Né? Crenças de que não pode, de que não dá conta. E quando você troca a palavra, né, gasto por investimento, é uma chave de ouro. Porque gastar, seu dinheiro foi embora. O investimento, você tem a possibilidade de recuperar aquilo e ainda mais no decorrer do tempo. Sim. O seu espaço, você investiu nele, principalmente parte da sua reserva. Mas a partir do momento que você abriu as portas, ele já começa a gerar mais riqueza para você. Sim, né? Começa a gerar realmente. Né? Só de estar nesse espaço e tudo, e sem Instagram, gente. Deixa eu te fazer uma pergunta, Nilmara, porque tem pessoas que associam uma reeducação financeira ou uma boa educação financeira a viver uma vida de restrição ou uma vida de mesquinharia. Qual foi a sua experiência? Você teve que
reeducar financeiramente ou ter uma vida financeira equilibrada implica em ser extremamente restritivo ou viver uma vida de mesquinho? Qualidade de vida. É do tipo, virar e falar assim. É do tipo, hoje eu cheguei e falei assim, nossa, Patrícia, que bom, né? A Piedade foi lá em casa e ela limpou minha casa. Que bom, e eu tava trabalhando tranquila e cheguei lá em casa um dia que limpar a casa, tipo assim, eu tinha dinheiro para pagar aquilo, eu tinha dinheiro para investir, para eu ter mais tempo para ganhar mais dinheiro. Perfeito. Ah, não, que bom, nossa, eu consegui fazer uma viagem com a família. Que legal, foi investimento, legal. Não, é qualidade de vida. Então você fala o que eu sempre defendo para as pessoas nos treinamentos de finanças que eu faço, que eu falo, cara, você vai viver melhor, muito melhor, e você está um exemplo de ter que falar com um cara, olha, eu sei que eu estou devendo, eu vou pagar, você agora já paga uma pessoa para cuidar da sua casa, já conseguiu viajar com a família e fez uma mudança drástica, que foi abrir o próprio espaço, o novo espaço seu, e a sua vida está melhor ou está pior? Muito melhor. Muito Show de bola. Até o astral muda, né? A vida muda. É uma mudança de pensamento, de você falar assim, eu não preciso me restringir a isso, né? É lógico que não é sair comprando horrores, tudo que vem, é de falar assim, eu preciso, né? Vai tornar minha vida melhor, né? Eu vou conseguir... Não, é que eu lembro que uma das escolhas também que eu ficava comendo, eu falei assim, nossa, como é que eu vou pagar a escola particular para o meu filho estando né, sem renda fixa? Pois desde o dia que nunca faltou, né, eu consegui colocar meu filho na escola. Minhas preocupações eram essas. Nossa, eu não posso deixar, não, eu consigo pagar a escola, hoje eu consigo pagar a escola particular, hoje eu consigo, né, ter alguém, eu consigo fazer arrumar meu cabelo para academia. Essas coisas de qualidade de vida. E eu ia te perguntar justamente sobre isso, né? Porque a gente, como mulher, às vezes, a gente tem alguns desafios que, às vezes, os homens não enfrentam. Eles têm os deles. Mas a gente, enquanto mulher, casada, no seu caso, tem filho. Então, a gente tem, além desse contexto do empreendedorismo, a gente lida o tempo todo com esses desafios de ser a mulher, a mãe, e a gente precisa disso, né? De poder se cuidar. E às vezes a gente não dá conta, né? Às vezes a gente não para realinhar tudo, né? E buscar essa qualidade de vida no sentido de entender o que de fato é importante pra gente fazer uma unha. Fazer uma unha pro salão. Dar o cabelo. Nossa, é lógico que nesse processo de restrição eu falava assim, eu olhava pra academia, nossa, uma hora eu vou conseguir pagar essa academia. Aí hoje, não, eu pago muito tranquilo a academia, pago muito tranquilo, né, o salão, fazer uma unha, né, ter alguém para me ajudar em casa, porque eu preciso, enquanto eu tô tendo alguém, eu vou ter mais tempo para poder investir, ter mais qualidade de vida, porque aí eu consigo, né, ter mais tempo, né, para o filho, ter mais tempo para as outras coisas. Então, essa reeducação não é restrição, né, é qualidade de vida. E é super possível. A gente cria muitas crenças de que ou você tem tudo ou você não tem nada. É isso. Hoje é interessante, um amigo meu, ele me ligou e falou assim, cara, eu tô te ligando para compartilhar uma coisa com você. Eu participei do seu treinamento, a minha vida inteira eu acreditava que tinha que gastar e trabalhar para pagar a conta. Agora o negócio mudou, cara. 3 dias depois que eu participei do treinamento, a minha mente mudou. Eu agora já tenho até um dinheiro para investir. 3 dias. Pois é. Ele falou assim, eu tô te ligando porque a minha mente mudou. Eu achava que isso aqui era uma coisa de outro mundo. Aí ele falou assim, eu perguntei para ele, o que você fez? Ele falou, não, cara, porque eu tenho um dinheiro e esse dinheiro já estava praticamente encomendado para gastar com alguma coisa. Aí, quando eu cheguei em casa, eu refiz as minhas coisas, eu consegui fazer um investimento de R$4.000 e a minha mente agora já mudou por completo. Eu falei, cara, é isso. Não existe dificuldade. Essa história de que é difícil, que é restritivo, que você vai passar, isso é tudo lero-lero, isso é mentira. É mentira. Se você tiver, crença. Se você tiver, eu digo que é crença e é um jeito de manter você quebrado. Sim. É isso aí. É preparado para manter você... Vamos dizer assim, existe uma estrutura que é montada para te manter num ciclo. Trabalha, recebe,
paga a conta, fica sem dinheiro, E gasta, volta de novo. trabalha, e aí você acha que isso é normal, porque você olha para sua volta e parece que tudo é normal. Mas quando você fala assim, cara, eu posso trabalhar, eu posso consumir, mas também eu posso usar o dinheiro para coisas legais. É o que aconteceu com ele. Ele falou, cara, nunca imaginei que eu poderia fazer um investimento. Porque quando você fala em investimento, o cara pensa em fortunas. Sim. E aí ele achou super interessante. Falou, cara, meu dinheiro ficou parado esse tempo todo, não rendeu nada. Eu fiz um investimento 3 dias, já ganhei R$9. Sim. Percebe? Muda, Aí ele falou assim, aí eu já fiz a conta aqui, se eu deixar isso aqui lá, R$9 em 3 dias, um ano eu vou ter X mil reais. Dentro da matemática dele, eu falei, é isso, cara, é assim que funciona. Sim. Então, percebe que quando a pessoa muda a mentalidade, não precisa muita coisa, não tem sofrimento. Porque o cenário, igual o Adão falou, é moldado para que a gente entenda o seguinte: investimento é para quem já está num outro nível, num outro patamar. A linguagem que isso chega para a gente, né, na condição de pequeno empreendedor, é que tipo assim, ó, isso aí é para o cara que já nasceu rico, ou então o cara que está dentro de um outro cenário, de uma outra realidade financeira. Aí, por exemplo, quando você vê alguém falando de finanças, você não entende uma palavra que o cara falou, porque ele só... Sim. Né, fez criou todo aquele contexto e você acha que você não tem. Aí quando você se depara com uma realidade que, né, igual a Adão traz no treinamento, uma linguagem simples. E do que é aplicável, né? Porque essa questão do ser aplicável é o mais fantástico do contexto. Sim. E aí você começa a ver nos primeiros dias, a gente tem experiências aqui de pessoa, igual você falou, que chega totalmente, né? Igual o seu caso também, chegou totalmente endividado, e depois de um certo tempo a pessoa, é tão possível que eu controlo minhas coisas aqui no caderno, mas agora eu tô vindo aqui saber o que eu vou fazer, como é que eu vou aprender para investir. Sim, e as pessoas, elas querem, é igual, não é um vício, né? Você aprende que é ensinar para todo mundo. Agora eu tô rico, eu posso ensinar pra todo mundo. Agora eu posso te ensinar. Posso te ensinar como é que é esse negócio. Não é assim. Não é porque você também... E as pessoas, a dívida, né, em si, ela oprime muito, né? Oprime. As pessoas passam a achar que não podem nada, que não pode dizer um não pro cara no telefone. Cara, não tem dinheiro. E aí, o que você tem a ver com isso? Não vou pagar agora mesmo. Não vou pagar agora não mesmo. Posso. Pronto, não precisa sofrer, ok. E não é porque você não tem que você não possa guardar. Não é porque você está endividado que você não possa começar a guardar. Porque você tem ideia que já que você está endividado, você não vai guardar nada. Exatamente. E eu falo com as pessoas, você está endividado, então tenha dívida e tenha dinheiro. Porque aí, enquanto você vai acumulando dinheiro, quando surgir uma oportunidade, você tem o dinheiro para pagar. Sim, é uma mudança de chave. De falar, guarde R$10. Isso não, aí. Eu tive... eu tô falando com pacientes, mas eu tive pacientes que eu ensinei a mesma coisa. Né, se estiverem me escutando, eles vão, ela também tinha. Eu ensinei a mesma coisa. E foi uma mudança de vida total, assim, da pessoa se sentir muito bem em relação a isso. E a questão da consciência, né? De no seu imediato, por exemplo, é R$10? Ok, mas até outro dia você não tinha nem R$1. Então, de 10 em 10, e no final do ano, quanto que, né? Depois de 12 meses. Não esqueça dos meus primeiros 1.000 na conta. R$1.000 na conta. Para muitas pessoas, isso pode parecer pouco, mas quando você pega a vida inteira, você não teve 1.000. Aí, cara, num espaço pequeno de tempo, tem R$1.000, isso é uma fortuna. Se comparado que às vezes você parou 20 anos da sua vida, 25 anos e não teve R$1. Sim. Olha, no meu caso, eu falo isso, né, que uma coisa que me faz sentir super poderosa é quando eu chego no lugar passando débito. Isso aí me faz... eu me sinto milionária. E você fala assim, não, e pra mim era uma coisa assim, do outro mundo, você pagar no débito. Primeira vez que você pagou no débito, é super simples pagar no débito. Não, e outra coisa, né, que o Gordon falou, às vezes pode ser bobeira para algumas pessoas, por exemplo, no meu caso, uma experiência que eu tive depois que eu passei pelo processo de reeducação financeira. Eu cheguei e comprei um iPhone à vista. Sim. É bobeira. Mas na minha realidade, desde que eu comecei a trabalhar, todos os aparelhos de telefone que eu tive, eu dividi 12 vezes. 10 vezes. Então, aquilo ali, quando eu cheguei lá, eu falei... E aí, tipo... Eu falei assim, nós escolhemos o telefone, tal. E aí a moça, como vai ser? À vista. Eu falei, meu Deus. Você não resistiu, eu tava esperando por isso, né? Eu tava esperando. Eu nem deixei o Júlio falar. Eu quero falar. Na hora que ela perguntar como é que vai ser qual vai ser a forma de pagamento, eu que quero falar. Vista. E o tanto que as pessoas querem te vender a prazos e a juros. A moça já falou comigo assim. Você chega com dinheiro para comprar.
Né? Eu já tive essa experiência agora para comprar as coisas. Você chega pro dia, aqui, você não quer fazer um cartão, não? O primeiro você não tem desconto. Aí quando você vai ver, tem mais taxa. Aí eu lembro sempre do Adão. Uai, mas tem aí a anuidade desse cartão. Não, mas moça, mas tem anuidade nesse cartão. Olha o tanto que eu vou pagar no mês. Não quero esse cartão. Isso aí. A pessoa já vem com você, ó, aqui, pode parcelar até tantas vezes, tá? Eu falei, não, mas é à vista. Então, assim, para o que é importante nesse processo da reeducação financeira é a gente valorizar os pequenos passos. Porque a gente já vem de um cenário bem complexo, mas você já fica assim, mas até eu conseguir tal coisa, ou então juntar tanto, né? Mas, poxa, você não juntava nada. Com 30 e tantos anos nas costas, não juntava nada. Então, quando eu cheguei no ponto que eu falei, opa, eu tô comprando um telefone à vista. E quando aquelas pessoas que você pedir dinheiro emprestado, você começa a emprestar. Agora eu tenho para te emprestar. É ótimo. Mas é isso bom. Então, o seu exemplo, Ilmara, é perfeito para aquele empreendedor que de repente acha que viver na dívida é comum e às vezes está muito endividado e acha que não é possível, né? Sim. Sair é possível. O que precisa mesmo é uma mudança de mentalidade e um reposicionamento. De verdade, isso. Igual você fez. Você sempre foi uma excepcional psicóloga, tinha clareza, né, do que você queria, mas patinava na mentalidade do que precisava. Não, psicologia é glamour. Tá, mas só que glamour não paga conta. O glamour não permite viajar, pagar a escola do seu menino. Não. E aí quando você fez esse remanejamento, o prazo foi muito pequeno. Foi, muito pequeno. Para você fazer uma transformação na sua vida. Você também tem essa mesma percepção? Tenho. Eu penso assim, olha, da mentoria, daquele do workshop, até um ano depois, eu já estava com quase 5 mil na conta. Pensa assim, uma pessoa que não tinha nada, né? Isso, assim, foi um pouco espaço de tempo. Sim. E mudança, assim, né? Lógico, assim, e aí aprender a vender, aprender a conquistar cliente, aprender a gerenciar, porque também não adiantava ganhar sem gerenciar. Entender os bastidores do que é abrir mesmo empresa, conseguir entender. Não, agora você tem que pagar imposto pro governo, né? Isso aí, faz parte do jogo. Pagar imposto pro governo, né? Então, assim, quando você começa a pagar imposto, você fala, não, eu cresci. É isso aí. Porque às vezes as pessoas têm medo de pagar imposto. Só que se você começar a entender o seguinte, ó, se você aumentou o seu imposto, sua renda aumentou, seu faturamento aumentou. Então, as pessoas às vezes têm medo disso, né? De passar por essa fase. Mas é importante ter essa consciência que você tem. Então, se eu já tenho que pagar imposto, significa que eu cresci. E aí tem um cuidado, né? Que eu falei, olha, à medida em que você vai crescendo, também vão surgindo os novos custos. E você tem que ficar de olho no seu preço, porque esse preço tem que comportar esse crescimento. Não adianta você crescer, implementar e continuar cobrando a mesma coisa, porque senão a matemática não fecha, né? Sim, não dá. Mas... Então, ótimo. Eu vejo assim, que você foi um ótimo exemplo para muitos profissionais que a gente vê aí que às vezes está desiludido com a profissão, acha que não ganha dinheiro. Cara, a quantidade de dinheiro, existem algumas variáveis, mas que é possível qualquer pessoa prosperar desde que ele tenha uma decisão firme, igual você fez, desde que ele tenha a fé que ele é capaz e aguenta tomar porrada. Sim, e aguenta tomar várias porradas que a vida te dá. A gente dá conta. Dá conta. E aí é um exemplo de que é possível, sim. E agora eu te pergunto, a sua vida hoje, ela é melhor do que quando você era de carteira assinada? Muito melhor. Que libertação. E até, né, gente, concurso. Hoje o concurso não paga o que eu consigo, né, sendo empreendedora. E a liberdade que você tem? E a liberdade de poder, né, fazer seu horário, poder tirar férias. Falando, não, agora eu vou. Tá vendo? As escolhas. Uma empreendedora, segunda empreendedora que consegue tirar férias. Não, estamos de férias. A gente tira 2 férias no ano. Então, ok, tá tudo certo. Muito bom. Olha, Mara, nós estamos chegando ao final. Manda um recado aí para os empreendedores e principalmente para as psicólogas. Psicólogos aprendam a vender. Aprendam, né, que é possível, sim, a gente, né,
brilhar os olhos com essa profissão e auxiliar muitas pessoas e também ser bem-sucedido na vida pessoal, que não é só ajudar o outro sem estar bem-sucedido. E empreendedor que tenha perseverança e decisão. A partir do momento que você delimitar aquilo que você quer e se posicionar diante da vida, você chega longe. Né? É isso aí. Muito bom. Muito obrigado pela sua participação e pela sua franqueza em compartilhar fatos reais. Porque aqui no nosso podcast a gente preza muito isso, que as pessoas venham de coração aberto e conte a realidade para outras pessoas, porque o mundo está farto de um mundo perfeito que na realidade não tem nada de perfeição. Não tem nada de perfeição, né? A gente está afim da realidade, para que o outro se identifique, não é possível, eu passo por isso também. Perfeito. Mara, muito obrigada pela sua participação, pelo seu sim, foi uma experiência maravilhosa. Nós somos muito gratos, né, por esse sim que você deu hoje, pelo sim que você deu para Simplifica, né, desde o começo, por ter abraçado a causa, por ter vestido a camisa e ter ido lá e ter feito os para-casas. Hoje nós temos orgulho e gratidão por você fazer parte de tudo isso. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Até o próximo podcast. Não se esqueça, se inscreva no canal, curte e compartilhe bastante, porque tem muitos empreendedores que podem, que precisam ouvir essas histórias reais que nós viemos aqui contar para vocês. Tá bom? Um abraço. Até o próximo.